Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso livro de religião, tá bom? E a tia vai falar sobre duas coisas muito importantes, tá bom? Então vamos prestar atenção na história de hoje, nas histórias de hoje, ok? Então peguem aí o livro de religião de vocês e acompanhem a leitura junto com a tia Aline. Nós vamos falar a lição 27, que está na página 59. Tá? Que fala, os discípulos falam de Jesus. Então, os discípulos, né, aquelas pessoas, aqueles homens que foram escolhidos por Jesus, estavam falando de Jesus, de Deus, do amor de Deus, né? Que é um amor verdadeiro, que traz a salvação. Estava anunciando o evangelho, a palavra do Senhor, né? Que liberta, a palavra que salva. Então, esses discípulos que estavam falando de Jesus, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram presos. E essa história está no livro de Atos, tá? No capítulo 5. E eles foram presos justamente porque eles estavam falando de Jesus. Eles estavam anunciando a mensagem da salvação. Então, como eles estavam fazendo? Eles estavam obedecendo o mandamento do Senhor, né? Obedecendo uma ordem que Deus deu, né? Porque em Marcos 16:15, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo 15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? Ou seja, fale de Deus, fale de Jesus, pregue o evangelho verdadeiro para toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para todas as pessoas. E é isso justamente que eles estavam fazendo. Mas eles foram presos, porque eles estavam falando, anunciando essa mensagem. E aí Deus, o que Deus faz? Deus, ele envia um anjo para tirar os seus discípulos da prisão, tá? E aí eles retornam, os discípulos retornam a anunciar, eles não pararam. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da prisão, mesmo diante dos problemas que estavam ali perturbando eles, né? Eles estavam com problema, eles foram presos, mas eles não pararam de anunciar, de falar as boas novas, né? De falar o evangelho do Senhor. E aqueles líderes ali do povo não gostaram e disseram para eles pararem. Mas Pedro, um dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, disse assim: olha, importa mais eu obedecer a Deus do que os homens. Foi isso que ele falou. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. A ordem de Deus é: pregue o evangelho, doa o que doer. Problema vai vir, problemas vão vir, aflições, tribulações, né? Então, mas eles não desistiram, tá bom? E aí o versículo que está em Atos 10:42 diz assim, ó: Jesus nos mandou anunciar o evangelho. Crianças, vocês também podem falar do amor de Deus. Vocês também podem falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o Senhor das causas impossíveis. Só Ele cura, só Ele nos livra do mal, só Ele nos guarda. Então nós devemos falar dessas maravilhas de Jesus, tá bom? E aí na página 60 tem a atividade. Veja as figuras abaixo. Elas nos mostram como a palavra de Deus chegou até nós. Se hoje você conhece a palavra de Deus, porque alguém falou de Deus, da palavra dele para você, né? Então chegou alguém, precisou de alguém. O Senhor conta conosco para isso,
para nós anunciarmos, para nós espalharmos a palavra de Deus dele pelo mundo, para as pessoas, né? Ele nos deu boca, nos deu olhos para ler a palavra, boca para falar a palavra dele, pregar o evangelho. Então, nós devemos anunciar o evangelho, a palavra dele para outras pessoas, porque você sabia que tem muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus? Precisam de nós. Deus, ele conta conosco para anunciar a palavra dele, né? Espalhar a palavra dele por todo o planeta. E aí, isso vai o quê? Passando de pessoa para pessoa. Alguém passou isso para você, você passa isso para a pessoa, e a pessoa vai espalhando, espalhando, espalhando. E aí nós vamos ter a palavra de Deus aí em todo lugar, né? Então, você vai desenhar aqui nesses quadrinhos onde você aprendeu sobre Jesus e o que você vai fazer com essa notícia, ó. Será que onde você ouviu falar de Jesus foi na sua casa? Foi na sua igreja? Foi em algum lugar, uma festa? Ou na escola? Em algum lugar você ouviu falar de Jesus. Então você se lembra aí, bota sua caixolinha para funcionar e desenha aqui. Se lembra onde você ouviu falar de Jesus, tá bom? Então, no Conversando com Deus, diz assim: Senhor Deus, obrigada, porque você enviou Jesus para me salvar, né? Deus, ele nos ama tanto que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, para que a gente não pereça, para que a gente não morra, né? Mas tenha uma vida eterna com Cristo, tá? Então, que ele nos ajude a falarmos do amor de Deus para todos que ainda o não conhecem, tá bom? E os discípulos receberam a tarefa de falar da salvação para as pessoas. Eles obedeceram, mesmo enfrentando perigos e perseguições. Essa tarefa permanece ainda hoje para aqueles que acreditam em Jesus, pois há muitas pessoas que não conhecem o amor de Deus. Então, essa tarefa de anunciar a palavra de Deus é nossa. Nós devemos fazer esse papel de falar, de anunciar que Jesus é lindo, que é o Salvador, que Deus é o Criador de todas as coisas. Tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula, tá bom?